que nós iremos usar como base para o nosso estudo dessa noite. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Que possamos, Senhor, seguir essa instrução que muitas vezes é tão difícil para nós, de não estarmos ansiosos, de como lidarmos com a frustração. A Tua palavra, então, nos ensina a como nós agirmos diante dessas situações. Tem misericórdia, Senhor. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Nós, por diversos motivos, acabamos que ficamos ansiosos. Muitas vezes nós achamos que não estamos ansiosos, que está tudo tranquilo, mas não paramos de pensar, não paramos de nos preocupar ou de fazer para resolver algo que não está debaixo do nosso controle. Quantas vezes nós estamos frustrados, nos frustramos e não sabemos como agir, o que fazer, quando aquilo que eu tanto esperava, quanto aquilo que eu estava tão ansioso que acontecesse, não acontece do jeito que eu quero. Muitas vezes, mesmo pessoas maduras, com uma caminhada cristã longa, agem muitas vezes como criancinhas, quando ouvem um não. Quando aquilo que ele tanto ansiava, aquilo que ele tanto queria, não acontece. E vem então a frustração, que leva a outros pecados que nós iremos ver também nas próximas semanas. Nós estamos estudando alguns temas de alguns pecados que muitas vezes se tornam pecados aceitáveis ou pecados comuns, que muitas vezes nós vivemos com eles, convivemos com eles, e muitas vezes fazem tão mal à nossa vida cristã, fazem tão mal à nossa saúde cristã, que nós achamos que é normal. Nós lemos um texto como esse de Filipenses 4, 6 e dizemos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você fala: como é que eu vou fazer isso? É impossível. Então, diante disso, eu vou deixar para lá. Eu vou me entregar à ansiedade mesmo. E as consequências vêm. Os problemas vêm. E muitas vezes já vivemos tanto tempo com ansiedade, com dificuldades, que nos tornamos como substantivo ou qualidade, um adjetivo nosso, na verdade, um adjetivo nosso de eu sou uma pessoa ansiosa. E isso só é tratado de maneira suficiente e que traz solução por meio da palavra do Senhor, por meio da esperança e confiança em Cristo. Nenhum ansiolítico, nenhuma maracujina, nenhum calmã traz o efeito que a esperança e confiança em Cristo traz diante da ansiedade e da frustração. E é isso que nós vamos ver nesta noite. E desde já eu quero que você comece a pensar e avaliar na sua vida, antes de adentrarmos nesse estudo, quais são as situações que acontecem na sua vida que mais geram ansiedade. Quais são as situações na sua vida que mais lhe traz ansiedade e preocupação, que faz você perder a noite. Que você às vezes quer largar tudo e ir para lá, ou largar tudo e ir lá fazer, porque você não aguenta esperar enquanto aquilo não for resolvido. Quais são as situações na sua vida que te gera frustração, que te deixa frustrado? Pense e tente analisar e aplicar o que nós vamos aprender nesta noite sobre isso. Ansiedade e frustração são sentimentos comuns na vida moderna.
São coisas que as pessoas sentem e falam, olha, você chega muitas vezes para uma criança, por que você está assim? Eu estou ansioso. Já fazem hoje brinquedos para crianças por conta da ansiedade. Porque ela não consegue ficar muito tempo. Ela fica lá apertando aquele coisa, vira o lado e fica apertando para aliviar a ansiedade que a criança tem. Já se tornou um sentimento, realidade comum. E a frustração, os pequenos já estão sendo criados dizendo que eles não podem se frustrar. Eles não podem se entristecer. Eles não podem ter medo. Eles não podem e não precisam passar por isso. Mas a realidade é, todos nós passamos por isso. Até as crianças passam por isso. O grande problema é o remédio para isso não é uma solução correta. O remédio que está dando para a ansiedade não vai trazer a solução. Por isso, tanto para os pequeninos como para nós, a solução para a nossa ansiedade é Cristo. E a palavra do Senhor, diante disso, nos ensina e nos chama a nós confiarmos em Deus, deixando de lado todos os nossos estados emocionais, que muitas vezes revelam falta de fé na provisão e no cuidado de Deus. Como eu vou resolver, de maneira resumida, pastor, o meu problema de ansiedade e o meu problema de frustração? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Por isso que o Senhor diz, olha, a paz de Deus, no versículo 6 de Filipenses 4. A paz de Deus, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. É a paz de Deus que vai guardar o teu coração. É a paz de Deus que vai guardar a tua mente. Por isso, então, nesta noite nós veremos isso. Como a ansiedade e a frustração podem ser combatidas pela nossa confiança em Deus e na soberania do Espírito Santo. Então, de maneira básica, nós veremos duas coisas. Nós vamos entender a ansiedade e frustração não como uma doença, não somente como um sentimento que pode vir e é um sentimento normal, mas sim como entender que ansiedade e frustração são pecados, e como as Escrituras nos ensinam a combater a ansiedade e a frustração. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos ver e entender é a relação que existe entre ansiedade e incredulidade. Quando alguém abre a boca e diz assim, eu estou ansioso, você está dizendo, olha, eu não creio que Deus ele tem poder para resolver isso. Eu não estou confiando o suficiente em Deus. Na prática é isso que nós dizemos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25, versículo 27. E você esteja então lendo, nós vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 27. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que a ansiedade muitas vezes ela surge, muitas vezes por uma preocupação demasiada quanto à provisão e o sustento.
E isso demonstra, muitas vezes, uma falta de confiança na provisão, no sustento e no controle que vem do Senhor. O Senhor está dizendo, olha, prestem atenção, não ande ansioso pelo que você deve comer, pelo que você deve vestir, pelo que você deve beber. Pense um pouquinho. Olha as aves do céu. Você já viu alguma árvore plantando? Você já viu alguma ave semeando, colhendo? Mas ainda assim Deus dá o sustento para ela. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada, tá certo? Isso tem que ficar muito claro. Você tem que trabalhar, porque a Bíblia também diz que aquele que não trabalha é que não come. Mas é que você não vai se preocupar com o que vai ter amanhã, depois de amanhã, ou ficar perdendo o hoje, achando que amanhã terá ou não. E isso também não quer dizer que você não pode ter uma certa previsão. Você poupar, você guardar. Não é isso que a Escritura está dizendo. O que a Escritura está tratando de maneira muito clara é: você está tão preocupado em faltar amanhã que você guarda muito hoje. Você está se preocupando além do normal. Você está ansioso com comer e com vestir. E você não entende e não compreende que é Deus que te dá o pão de cada dia. Não é isso que Ele nos ensina a orar? O pão de cada dia nos dá hoje. Uma confiança no sustento do Senhor. Por isso, se o Senhor tem me dado 1.000, 10.000, amém por isso. Se Ele me dá só um, amém por isso. Porque é Ele que tem me dado. É Ele que tem me dado sustento. E a ansiedade, ela revela uma tendência que nós temos em confiar em nós mesmos. Em confiar no nosso braço forte. Nas nossas forças, nas nossas habilidades, ou nas situações que pode acontecer e eu tenho que aproveitar aquilo para resolver minha vida. Eu tenho que aproveitar em vez de confiar na fidelidade de Deus. O interessante é que o texto anterior, ele vai tratar justamente do problema que está ligado à ansiedade, que é o quê? A incredulidade e a idolatria. No versículo 24 do capítulo 26, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor está dizendo para nós que o seguinte, olha, não confie nas riquezas, confie somente em Deus. Porque a riqueza que você tem, quem deu foi Deus. Nós estamos lendo o livro de Jó, nesse momento. E se você não conhece a história de Jó, Jó era o homem mais rico do seu tempo. E um dia comum começa a chegar, só notícia. Perdeu tudo, só sobrou quem veio contar a história. Foram filhos, casa, plantações, criações. Ele perdeu a sua saúde. O texto que nós vemos hoje, Jó 17, era que todos os que sobraram eram somente para falar contra a situação dele. E a palavra do Senhor nos ensina a confiarmos em Deus, mesmo diante das circunstâncias. Por isso, um Deus, uma idolatria, não é somente quando tem um pedaço de madeira ou algum Deus criado, ou adorar os Zeus, a Odin. Quando você vive confiando na sua própria força, o seu ego é o seu Deus. Quando você vive confiando no dinheiro, o seu dinheiro é o seu Deus. Por isso que um dos salmos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Para entender de onde vem a nossa ansiedade, vem diante da nossa incredulidade. Outra coisa também que nós devemos entender é a frustração.
A frustração, ela é presente nas nossas vidas, e para entender isso, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Meus irmãos, se durante o estudo alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, tá bom? É só levantar uma das mãos. Nós vamos tentar responder. Tiago, capítulo 4, no versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Muitas vezes a frustração surge justamente quando as nossas expectativas não são cumpridas. Quando aquilo que nós planejamos e queremos não acontece. Principalmente onde nós queremos ter controle e nós não temos. Ficamos frustrados. E esse texto aqui em Tiago nos mostra justamente que a nossa disposição de fazer a mesma coisa pode ser diferente. A maneira como eu penso aquilo que eu estou fazendo, o resultado que vai dar, vai depender de como eu penso e entendo isso. Por isso que o texto de Filipenses diz que a paz guardará o quê? O nosso coração e a nossa mente. Você percebe que muitas vezes quando alguém tenta algo e dá errado, seja um casamento, seja um negócio, e muitas vezes quando acaba, ele tira a própria vida por conta disso. Porque na mente dele aquilo era tudo na vida dele. Ele dependia daquilo para ter felicidade. Porque ele pensava que hoje ou amanhã ele vai lá, vai fazer, vai negociar, vai ter lucro, vai ser tudo certo. E não acontece porque não era vontade de Deus. E agora, o que eu vou fazer diante disso? Diferente de alguém que tem a seguinte mentalidade. Se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, aquele que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável, eu irei fazer isso. E se for da vontade dele, eu terei lucro. Eu irei então passar 1, 2 anos, se assim for da vontade do Senhor. Valeu. E isso, meus irmãos, a frustração, quando nós respondemos às coisas que não acontecem do jeito que nós queremos, nós estamos externando algo. É um sinal que nós estamos tentando assumir o controle. Queremos estar com o controle na mão daquilo que pertence a Deus. Novamente, como o Senhor nos ensinou a orar? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso a palavra do Senhor nos ajuda, para que quando os nossos planos falham, para que quando as coisas não dão certo, a nossa tendência é reagir com frustração. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina a entendermos é que nós devemos estar tão tomados da vontade do Senhor na nossa vida, que se eu tiver um lucro milionário ou um prejuízo milionário, eu estarei em paz com o Senhor, e meu coração e a minha mente continuarão seguros em Deus. Se meu casamento estiver em paz, eu estiver um turbilhão de problemas, a minha mente e o meu coração estarão seguros e em paz por conta da misericórdia e bondade de Deus. Por isso as circunstâncias não vão mudar aquilo que nós pensamos e cremos diante do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, olha, quem irá nos separar do amor de Cristo? Quem irá nos separar? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada? O que é que pode nos tirar desse amor? Ele fala, nada
poderá nos separar do amor de Cristo. E quando nós entendemos e compreendemos isso, nós somos ajudados pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a como nós compreendermos que nós não estamos com o controle na mão e não temos o poder de decisão, mas que não existe coisa melhor do que estar debaixo dos cuidados de Deus. Nós valemos mais do que uma ave. Nós somos a única criatura que é imagem e semelhança do Senhor. E se você é crente, e você foi escolhido, salvo e redimido, o próprio Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz para te salvar. Como nós podemos então estar preocupados com o que vamos comer e vestir e esquecermos que o que nós não poderíamos obter com as nossas próprias forças de nenhuma forma, o Senhor ele providenciou para nós, que foi a salvação, o sustento da nossa vida e vida eterna, o cuidado do nosso corpo eternamente e da nossa alma eternamente. Como então o Senhor não iria nos dar o pão de cada dia, a roupa e o teto? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã ele pertence ao Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Alguém quer achar para ler, por favor? Eu não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim. Ou tem alguém perto de você que é pior do que você. Você não vive hoje pensando, e se? E se? E se? E se? Passa a vida toda e nunca acontece. Você fica criando probabilidades de coisas para, olha, mas se fizer isso, aquilo e aquilo, olha, se eu tivesse feito isso, se tivesse isso não ia ser assim. Não, meu irmão. Está tudo debaixo do controle de Deus, não do seu nem do meu. Deixe o mal de amanhã para amanhã. Hoje, o que você deve fazer? Não é ser relaxado. Não é isso que a Bíblia diz. Mas deixa para amanhã seu próprio mal, o mundo se acaba, a gente sabe nem se vai ter amanhã. Não, não é isso não. É que você tem que se preocupar com o hoje. E com o hoje, você tem que agir de maneira santa. Hoje você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Se vai ter um prejuízo ou não, se você vai ser perseguido ou não, se você vai ter consequências ou não, depende do Senhor. Mas hoje, Deus nos chama para confiarmos nele. Para nos entregarmos então em sua presença e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos viver e vamos fazer isso. Eu sei que amanhã eu posso perder tudo, mas tu vai me dar o pão de cada dia, tu não vai deixar faltar. Se você prestar atenção ao povo de Israel no deserto, assim que saiu do Egito, eles trabalhavam muito no Egito, sem direito à folga, e não tinham nada. Eles viviam para trabalhar como escravos e não tinham direito a nada. Era tão irônico que eles construíam cidades celeiros para guardar comida e eles não tinham direito à comida. Nem folga eles tinham. O Senhor tira eles do Egito e diz, olha, vocês vão ter 6 dias para trabalhar para vocês e um dia para trabalhar para mim. Para que vocês entendam que o Senhor deu sustento. O povo passou 40 anos no deserto. Comeram diariamente. Tinha água para eles. Chegou a situação de eles comerem carne e sair pelo nariz. Quando eles entraram na terra prometida no primeiro ano, eles não tinham como plantar nada.
ainda assim tinha maná, e eles comeram do fruto da terra. Eles só foram comer no segundo ano. E a cada 7 anos era para acontecer isso. 6 anos eles trabalhavam, 1 ano descansavam a terra. Eles passavam 2 anos comendo da terra. Porque 1 ano eles não plantavam. No outro eles ainda iam plantar para colher no outro. Então a cada 7 anos eles passavam 2 anos sendo sustentados pelo Senhor. E quando chegava no ano do jubileu, no ano número 50, eles passavam assim, sabe quantos anos? 3 anos. O ano do descanso, do ano 49, o ano 50. O primeiro ano que eles plantavam, eles foram colher no 4º ano. Deus mostrando constantemente ao seu povo: sou eu que sustento e cuido de vocês, por isso, não se preocupe com amanhã não. Confie que existe um Deus que te dá todas as coisas. Viva debaixo da providência deles. Da providência dele. E isso, meus irmãos, diante de uma realidade de ansiedade e frustração, nós devemos entender que nós não podemos aceitar isso. Não é o que nós podemos conviver. Por quê? É um pecado seu contra Deus por não estar confiando em Deus, por não estar submetendo a Ele. E você sofre na própria pele as consequências desse pecado. Você não tem paz. Você não tem esperança. Nada nunca vai estar bom. Nada nunca vai estar suficiente. Um perfeccionismo. Porque não ficou 10 de 10, mas ficou 9, faltou isso aqui. Ah, não tá bom. Esteja contente em toda e qualquer situação. E isso mostra que muitas vezes temos um coração cobiçoso, querendo ser algo que é de Deus. E somente Deus, só sabe quem vai fazer tudo perfeito? Somente Deus. E eu tenho que me contentar, por mais que tenha chegado perto da perfeição, não sou perfeito. E essa muitas vezes é a cobrança que se tem. É aquilo que nós esperamos. Veja, nós esperamos tanto perfeição que muitas vezes íamos para a escola fazer uma prova sem estudar e queríamos tirar 10. Muitas vezes esperamos que os nossos filhos na escola tirem sempre 10. E quando não tiram 10 é inaceitável. Esperando perfeição onde não tem. E por isso nós devemos então combater a ansiedade e a frustração. E a primeira coisa que nós devemos fazer é desenvolver uma confiança absoluta em Deus. A primeira coisa que você deve fazer para lutar contra a sua ansiedade é ter uma confiança absoluta em Deus. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, novamente no texto de Filipenses, capítulo 4. Pense agora, o que é que você faz quando você começa a estar ansioso? Qual a primeira coisa que você pensa em fazer? Quais são as suas atitudes? Alguém pode ler o versículo 6 novamente, de Filipenses capítulo 4? Senhor, tudo porém ser conhecidos diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica com as graças. O que esse texto aí está nos ensinando? O que é que nós devemos fazer quando estamos ansiosos? Oração. Orar ao Senhor. A oração é a demonstração de confiança. Quando você está dizendo, eu não resolvo, eu não consigo, eu vou buscar quem? Quem consegue. Não é assim que você faz? Quando o seu carro quebra,
Qual a primeira coisa que você pensa? Você leva seu carro aonde? Na oficina. Por quê? Lá está quem sabe resolver, quem tem as ferramentas para isso. Quando você adoece, o que é que você faz? Você vai no médico. Porque você sabe que o médico que cuida dessas coisas. Quando você está ansioso, o que é que você deve fazer? Buscar a Deus. Porque é Ele que vai resolver. Muitas pessoas se aventuram em trocar uma peça do carro e se colocam com o mecânico e depois vem a consequência. As pessoas elas vão no Google e começam a ver a sua doença e possivelmente ela tem poucos dias de vida. Muitas das vezes a nossa ansiedade ela é aumentada ou nós sofremos porque nós não buscamos a Deus. Outra coisa que você deve fazer está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Versículo 6 e versículo 7, alguém pode ler, por favor? Isso era o 6 e o 7. O 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Possivelmente até hoje, você tem carregado a sua ansiedade. Imagine que você tem uma tarefa muito fácil. Descarregar um caminhão de cimento. Só que você tem que fazer com que esse cimento chegue a um prédio de 20 andares. E você está carregando isso. E você fala, não vou terminar isso aqui nunca. Só que aí chega alguém desse edifício, desse condomínio e diz, olha, esse prédio ele tem, no fundo, um elevador que dá para você entrar com um caminhão. E tem máquinas que sobem até lá em cima. E ele tira tudo isso, você não precisava ter pego nem o cimento. O que você preferir fazer? Eu espero que seja usar as coisas que vão facilitar. E você não vai ter que carregar tudo isso. Porque só para descarregar é difícil. Imagina levar até lá em cima. Nós não iríamos conseguir fazer isso só. Não conseguiríamos. Iríamos desistir. E é muitas vezes isso que nós estamos. Já desistimos, nós cansamos porque nós não conseguimos resolver. E é isso que o texto bíblico está dizendo. Olha, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Por isso, quando você começa a se preocupar, quando você começar a ver que somente você já sai de si, pare e ore. Peça para o Senhor te ajudar. Desenvolva uma prática de oração diária. Se tem algo que tem te preocupado tanto, ore diariamente por isso. Peça a Deus constantemente. Confie as suas ansiedades, os seus anseios, os seus desejos a Deus. Coloque diante dele. Reconheça que ele é soberano. Abra, por favor, sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9. Quem achar pode ler, por favor? Isso. O coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor que está dirigindo os nossos passos.
Um pouco que nós falamos no Pergunta ao Pastor, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Outro texto que eu quero pedir que alguém leia é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Alguém pode ler, por favor? Romanos 8, 28. Meus irmãos, entendam. Quando nós entendemos que Deus ele é soberano sobre todas as situações, nossa perspectiva sobre a vida muda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Por isso, quando você estiver frustrado, que algo deu errado, que não foi daquele jeito, que aquele ano você não conseguiu fazer nada, que você planejou aquilo naquele ano e não foi um ano normal, foi um ano difícil, foi uma vida difícil, você sempre foi assim. Deus usou isso para te trazer aqui hoje, para você estar aqui hoje, para você viver a palavra dele hoje, e para que você entendesse que você precisa lançar sobre ele todos os seus anseios e que as suas frustrações precisam então estar diante dele. E entender que ele fez isso porque ele te ama, para que você estivesse aqui hoje. Porque se Deus talvez não tivesse feito isso na tua vida, tu não teria se voltado para ele. Você continuaria confiando no seu braço forte. Você continuaria querendo ter o poder e o controle. Por isso, reflita sobre as situações que te traz frustração e quando você percebe que saiu do controle. Em vez disso, confie que Deus tem um propósito naquela situação e que mesmo na dificuldade, Deus te chama para viver de maneira digna do Evangelho, de maneira honrosa. Essa é a luta e a caminhada cristã, meu irmão. E é difícil, é muito difícil. Quando nós fazemos tanta coisa e tentamos e deu errado, nós dizemos, olha, Deus não está me abençoando, não. Talvez Deus está te tirando algo como bênção. Talvez Deus, ele pode estar trazendo com que você receba ou não, com que porta se feche, como bênção. Para que não suceda outra coisa pior. Quantas vezes você não sabe que um pneu furado na estrada talvez seja um livramento? Para que tua vida fosse preservada? Para que você não caísse numa emboscada de um assalto, você não sabe. Por isso que eles olham, em tudo é graça, por quê? Porque Deus sabe o que é bom e Ele faz, para que nós possamos, nesse momento, estar louvando a Ele. Por isso, meus irmãos, cultive a gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quem achar pode ler, por favor? Dêem graça em todas as situações. E quando eu falo isso, meu irmão, não é você foi assaltado, obrigado, Senhor, porque eu fui assaltado. Não é isso. Alguém me agrediu, obrigado, Senhor, porque eu fui agredido. Não é isso. Senhor, apesar disso, eu te agradeço. Porque o Senhor me livrou talvez de ter sido morto de coisa pior. Eu te agradeço porque eu estou aqui hoje. Eu te agradeço porque não fui eu que cometi o mal. Porque o Senhor me livrou disso. Você dá graças a Deus
em toda e qualquer situação. Por isso, o que nós devemos aprender é o que Paulo, ele diz no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Eu quero pedir também que você abra esse texto. E, meus irmãos, é muito importante que você tenha sempre esses textos bíblicos em mente. Tenha esses textos bíblicos em mente. Para quando você estiver passando por situações, se lembre e repita na sua mente. Para que você possa, então, ser aprovado nas tentações, nas frustrações dos anseios, assim como Cristo fez. Ele foi e falou, está escrito. Está escrito. Filipenses 4, 11, versículo 12, ele diz, olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja como esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados da história. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer que tem um poder que vai acontecer. Não, olha, você pode passar por tudo, seja pobreza, riqueza, fome e fartura. Mas você pode passar por tudo isso naquele que te fortalece. Quem te fortalece? É Cristo. É o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, de maneira bem prática, cultive a gratidão, agradeça ao Senhor. É um, são dois, 10, 100, 1000, 1 milhão. Senhor, eu te dou graça por aquilo que o Senhor me deu. E se o Senhor não me deu e não quer que eu tenha essas coisas, que eu não tenha algo que eu não obtenha, amém por isso. Porque não estou buscando essas coisas. Eu tenho que buscar outra coisa primariamente. O que nós devemos buscar primariamente? Mateus 6,33. Alguém pode ler, por favor? Mateus 6,33. E é isso que vai te ajudar a lutar com a sua ansiedade e a frustração. É o que então é prioritário na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso. Prioritariamente, você deve buscar o reino de Deus. A ansiedade e a frustração, ela perde o poder quando o nosso foco está no reino de Deus. Quando o nosso foco está na justiça do Senhor. Acima das nossas preocupações. Quando o nosso foco prioritário são as coisas do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando estamos centrados no reino, somos lembrados de que Deus, Ele conhece as nossas necessidades e cuida de nós. E por isso eu quero que você repense um pouco como você tem vivido. O que é prioridade na sua vida. É o reino de Deus que tem sido prioridade na sua vida. Se não, a hora de você começar a fazer isso é agora. Priorize o reino de Deus. Coloque como foco o reino, ajudar a transformar nossas prioridades e reduzir as nossas preocupações com este mundo. E isso eu não estou dizendo para você vir morar aqui na igreja. Você está todo o dia aqui, você abrir de manhã e está aqui de noite. Não é isso que eu estou dizendo. É o foco prioritário da sua vida, ser o reino de Deus. É como nós olhamos e como a nossa mente está. Não é que eu vou fazer, eu vou investir, eu vou lucrar, eu vou passar o ano. Se Deus permitir. Isso vai acontecer. Se Deus permitir e for da vontade de Deus, isso vai acontecer. E se não acontecer? Vida que segue. Por quê? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Quantas vezes você já ficou sem dormir
preocupado por um problema, andando de um lado para outro, parecendo um zumbi, e não parou para orar, não colocou a sua confiança no Senhor. E hoje você está aqui, e muitas vezes, hoje nem lembra direito o que aconteceu do problema. E muitas vezes você acordou, não deu nada, o problema se resolveu, somente você andando para um lado para o outro. Não mudou nada. Mas, entenda, confie no Senhor. Busque de maneira prioritária na sua vida o reino de Deus. Ansiedade e frustração, meus irmãos, são, em última análise, pecados de incredulidade e falta de submissão à soberania de Deus. É isso que é. Não sentimento. É questão de confiança. Deus nos chama, então, para nós confiarmos nele e em todas as áreas da nossa vida buscar a paz que somente ele pode dar. E é isso que você deve fazer. Por isso, analise, talvez anote, o que tem causado frustração em mim, ansiedade. Como, então, eu posso confiar essas áreas ao Senhor e substituir essas preocupações por confiança e receber a paz que ele oferece. É assim que você vai lutar de maneira prática com as suas frustrações. Pare e pense, o que é que me preocupa tanto? É isso. O que Deus me deu condições para resolver isso, eu estou fazendo? Sim. Então, o que é que eu devo fazer além disso? Orar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em um último texto. E talvez, se você tem algum tipo de ansiedade, marque esse texto. Salmos capítulo 55, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confie ao Senhor, e Ele vai te sustentar. Ele não permitirá que o justo seja abalado. Que o Senhor nos ajude a sermos guardados em perfeita paz. Porque aquele então que tem um propósito está firme naquilo que ele prometeu. E que possamos então absorver isso, experimentar isso. Porque confiamos no Senhor. Você só conseguirá vencer a sociedade se você confiar em Cristo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação?